caos. Tá aí um termo que eu acho que nem todo mundo sabe o que significa. E pra falar a verdade, não se preocupa, você tava melhor sem saber, eu tô prestes a arruinar a sua vida. Local é um termo usado lá na gringa pra se referir a pessoas que são inocentes, têm algum problema ou alguma condição que torna elas fáceis de você explorar ou trollar. Deixando de um jeito que todo mundo aqui vai entender, local é o que o blusão seria, que apesar de não ter nenhuma condição psicológica, como autismo, esquizofrenia, que é o que esses locals aqui têm, que faz eles serem mais inocentes e as pessoas abusarem disso, ele é completamente ignorante. Vocês lembram das pessoas descobrindo onde o blusão morava e prendendo ele dentro de casa com um cadeado, mandando diversas cebolas pra ele e fazendo várias outras toladas, o que sinceramente o blusão merece, né, rapaziada? O cara é um filho de uma puta. Vamos esquecer que ele já fez muita coisa zoada. Porém, o foco do vídeo não é só a gente falar de alguns locals nem nada do tipo. Eu tô aqui pra falar o quão bizarro, literalmente bizarro a internet consegue ser quando ela quer, malandro. Porque hoje eu vou trazer dois desses exemplos de locals aqui pra gente elaborar um pouco dessa parada da bizarrice da internet, que são o Christian e o Daniel Larson. Bom, o Christian, talvez vocês nem conheçam, não saibam quem ele é, mas vocês já devem ter visto algum meme, alguma coisa, pelo menos essa roupa aqui, talvez vocês já tenham visto em algum lugar. Bom, o Christian é tido como a pessoa mais catalogada da internet. Cada milímetro da vida do cara, a rapaziada sabe, tem uma wiki compilando toda a vida dele, dos pais deles, eventos principais, tem literais arcos na vida do maluco. Mas aí vocês podem pensar, porra, o cara deve ser um desgraçado, né? Ele deve ser, nossa, criminoso demais, né? Ele deve merecer isso daí. Então, ele na real é um maluco com autismo, que a internet só ajudou essa condição dele a ficar cada vez pior. Bom, deixa eu dar um pouco de contexto pra ficar mais clara essa influência aí que eu tô falando. O Christian, ele tem a vida dele catalogada desde que ele nasceu, literalmente, por relatos que ele mesmo falou, por histórias que as pessoas foram atrás dos próprios pais deles. Em resumo, eles têm desde o início da vida do moleque. Mas o Christian começa a ficar mais relevante quando ele começa a fazer quadrinhos, comics no seu website do Sonichu, uma mistura do Sonic com o Pikachu. E, sendo bem sincero, esse foi um dos pontos que fez a vida dele ir ladeira abaixo. Com esse site público, ele publicando pra qualquer tipo de gente ver, sem contar que ele também postava vídeos de quando em quando, muitos trolls viram a oportunidade de fazer brincadeiras com o Christian, já que os quadrinhos dele retratavam o que ele realmente vivia. E alguns desses quadrinhos falavam como ele era desesperado pra ter uma namorada, chegando ao ponto de ir no shopping da cidade dele e colar vários cartazes pelo shopping falando que ele tá em busca de uma namorada, até ele ser expulso pelo segurança e não poder entrar no shopping de novo sem ter a supervisão de alguém com ele. E esse desespero pra ter uma namorada fez com que várias pessoas ficassem se passando por minas, ficassem tendo interesse ali no Christian, supostamente, né, era só uma trollada, mas muita gente perdia o controle, já que esse medalhão aí que vocês estão vendo, que foi ele que fez do Sonichu, era um bagulho muito importante pra ele, e um desses trolls se passando por uma mina fez ele quebrar o medalhão e enfiar no rio. Vocês estão pegando o nível, né? E o Christian, por não ter muito filtro e os pais deles não se importarem tanto assim com ele, deixavam essas coisas acontecerem. Ele era manipulado à torto e à direito por diversas pessoas. Pra vocês terem uma ideia, um dos trolls fez ele acreditar que ele era Deus. Por influência de várias outras pessoas e vários outros eventos, ele tava querendo se transformar em outra pessoa, então ele virou trans. Deixando bem claro que eu tô falando virou e não se descobriu, não porque eu tô querendo diminuir alguém, é porque no caso do Christian foi exatamente isso que aconteceu, já que ele é uma pessoa extremamente manipulável. A rapaziada fez ele acreditar que ele era um deus, irmão. E além do que eu expliquei, por conta de querer se tornar outra pessoa pelos traumas que ele teve, ele literalmente acha que fazendo isso ele vai conseguir atrair mulheres lésbicas. É difícil, rapaziada. Mas ainda assim, deixando bem claro que ele é hétero e está procurando por uma namorada, porque ele não deixou de ser homofóbico nesse meio caminho. Eu, inclusive, vou continuar chamando o Christian de ele, porque eu não vi em nenhum lugar ele querendo ser referido como ela. Provavelmente deve ter algum lugar ele falando pronome porque ele se sente mais confortável, mas é muita coisa, cara. Eu não consigo ver tudo. E isso tudo, toda essa influência, toda essa ilusão de que ele era importante, era um deus, não sei o que, fez com que ele fosse até a mãe dele, que era bem velhinha, e a dela
Sim, exatamente, rapaziada. O Christian então foi preso e ele já tá solto esse ano. Mas agora vamos partir pro próximo exemplo, deixando bem claro, isso aqui que eu falei, irmão, não é 1%. 1%. Tem muita coisa. O Christian, acho que ele tem 41 anos de idade. Todos esses 41 anos estão catalogados. Então, vai por mim, irmão. Se você quiser saber mais isso daí, você vai ter muito conteúdo. Só que eu não recomendo. É realmente bizarro, cara. Agora partindo pro próximo exemplo, que é o Daniel Larson, que ele sofre basicamente da mesma coisa. Ele era uma criança autista, que teve muito problema com seus pais, tanto que ele começou a morar com a sua avó, mas quando ela faleceu, ele acabou ficando meio que sem rumo, literalmente morando na rua. Tem muita coisa pra falar até a gente chegar nesse ponto, mas eu vou partir de quando ele já tá morando na rua, porque é aí que as coisas ficam bizarras. O Daniel Larson, ele tem exatamente o mesmo vício do Christian, que é não conseguir sair da internet. E por conta da condição dele, ele é extremamente manipulável. No tempo livre dele, ele gostava de produzir músicas e pá, e ele ficava falando que ele ia fechar com tal produtora, não sei o que, mas não ia. Só que os trollzinhos ficavam botando pilha na cabeça dele, fazendo ele achar que ele era, mano, extremamente famoso já. O cara era, nossa, uma estrela da música. Só que, rapaziada, ele realmente acreditava que ele era, tá ligado? Ele não tem esse filtro. O que fazia ele se apresentar em bares ou lugares aleatórios e pá. Às vezes algumas pessoas viam a condição dele, tentavam dar abrigo, mas por conta do vício dele em rede social, ele sempre acaba transformando qualquer relação que ele tem em algo horrível. Isso também por influência das pessoas. Pra vocês terem uma ideia, rapaziada, esse estilo que ele leva, sendo jogado pra lá e pra cá, manipulado à torta direito, não só quebra a mente do cara, que já não tá nas melhores condições, mas vocês estão vendo a aparência dele aqui. O Daniel Larson tem mais ou menos 25 anos de idade. Rapaziada, eu tenho 23 e eu não acho que em 2 anos eu vou estar parecendo com ele. Viver a vida que ele tá vivendo não só afeta a mente dele, como o corpo, mano, é a aparência do cara, entendeu? Agora, com eles introduzidos, eu quero elaborar um pouco no tema do vídeo em si. O quão bizarro é a internet, irmão? Assim, a gente tem muita coisa bizarra acontecendo aqui e ali, tem o blusão, tem, mano, muita porcaria, tá ligado? Só que no caso desses dois, cara, é uma parada que consegue ser ainda mais bizarra, porque as pessoas que estão sendo filhos da puta são anônimos. Tipo, você não sabe quem elas são. É literalmente você assistindo tanto o Daniel Larson quanto o Christian indo ladeira abaixo por vozes, tá ligado? Não é como algum youtuber maldito trocando mensagem com menor de idade e depois a gente vai lá, descobre, ele se fode e desaparece. A influência que a internet consegue ter em pessoas que são inocentes, que não sabem como isso funciona, ou no caso dos dois, que eles têm uma condição que piora ainda mais isso, é tenebroso, tá ligado, mano? É claro que isso não é culpa 100% da internet, tá ligado? Os pais desses dois aí estavam um pouco se fudendo pra eles, então eles não tinham supervisão nenhuma, o que levava eles a essas condições. Mas ainda assim, mano, vê como essas pessoas são ridiculamente catalogadas, tem cada milímetro da vida delas online, ou salvo em algum lugar. Mas ainda assim, cara, é meio assustador a gente ver a internet que a gente usa todo dia, tipo, mano, uso o Discord, uso os caralho 4, YouTube, rede social, mas tipo, o quão merda isso pode ser na vida de alguém. Se a gente, que teoricamente sabe o que tá fazendo, vira e mexe e se fode, quanto youtuber não tem aí perdendo o canal, sendo hackeado, os caralho a 4, assistir esses vídeos desses locals é uma parada desconfortável demais, mano. Tipo, eu não vou muito a fundo dessas histórias porque eu realmente fico incomodado. Tem umas paradas, mano, que o nível de detalhes, ele dificulta. E isso daqui que eu falei só de 2 exemplos, mano. Tem muito mais local por aí, tá ligado? Bom, eu não sei se a gente tem nenhum youtuber brasileiro falando sobre esses temas, porque eu falei que eu acho estranho e que eu não gosto de assistir, e eu sei que isso vai motivar vocês a irem atrás e procurar. Mas bom, a mensagem final que eu quero deixar com esse vídeo é: cuidado, não ironicamente, cuidado onde você se mexe na internet, irmão.